com o desembargador João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves e Rogério de Oliveira. Hoje, numa situação aqui bastante diferente, né? Nós aqui do Judiciário, que costumamos ter uma outra atividade, né? Dizemos o direito, e vamos entrevistar uma das maiores expoentes do jornalismo brasileiro, o jornalista Domingos Meireles, que é presidente da Associação Brasileira de Imprensa, um homem talhado para o trabalho com a mídia, um homem que conquistou o alto posto do jornalismo brasileiro, graças justamente ao seu histórico, ao seu currículo, como escreveu livros, trabalhou na Rede Globo de televisão, apresentou grandes trabalhos no Fantástico, nas grandes edições nos jornais mais importantes do Brasil, o Jornal o Globo, o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo. Recebeu o prêmio Jabuti 2006, portanto, trabalho também como repórter da Record Investigação. Nós estamos aqui com um dos expoentes do jornalismo brasileiro, e numa situação em que estamos com as posições invertidas, mas justamente no momento em que o jornalismo brasileiro está sendo questionado politicamente, questionado sobre o seu papel social. Sabemos da importância da liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, e sabemos que nem sempre essa liberdade é bem utilizada pelos meios de comunicação. Por isso vamos aqui hoje ter uma entrevista bastante eloquente com a presença deste homem tão importante para o jornalismo brasileiro, e é o jornalista Domingos Meireles. Agradecemos, Domingos Meireles, a sua presença, está aqui no nosso programa Encontro com a Justiça, onde nós procuramos aproximar dos nossos ouvintes as questões do judiciário, mas também as questões que envolvem o judiciário. Nós temos um conflito permanente, porque falamos linguagem diferente, nós do judiciário e vocês da mídia, e muitas vezes esses conflitos aparecem aí. Também vamos aproveitar essa oportunidade para aproximar um pouquinho esses profissionais, tanto do judiciário quanto os profissionais da mídia. Eu que tenho essa posição também ambivalente, né, porque tive a honra de receber das suas mãos a carteira de jornalista da Associação Brasileira da Imprensa, então eu sou de um lado e sou do outro. Não é a primeira vez. Em 1968, Damasceno, eu era estudante da antiga UEG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, à noite, Universidade da Guarabara, à noite. Atual do Rio de Janeiro. Atual do Rio de Janeiro. E de dia eu era do Exército, estava servindo o Exército. Olha só que 68. Tradição. Um bom período para sair enfardado para a escola. Você foi da Catete, eu fui da Catete, do velho Casarão, pois é. Entre as minhas mentiras eu digo isso, eu fui da Catete, mas terminei na Nacional. Mas vamos então... Gloriosa. Vamos prestar uma homenagem aqui ao nosso entrevistado, como fazemos sempre através do nosso poeta amor, Antônio Carlos Esteves, que vai saudá-lo com uma poesia, Domingos. Hoje com uma dificuldade, porque a entrevistada anterior me roubou todo o tempo do extra. Ouvinte extra é inspiração, etc. A gente tem que traduzir. Mas de qualquer forma, vamos lá. Entre dever de informação e o segredo mantido, a angústia da obrigação, o tudo fazer conhecido. Minha parte é revelação. Langores da alma em tormento. Custos da arte de minha profissão. Razão e discernimento. Bom dia, ouvinte. Aplausos aqui ao nosso poeta amor, e saúda o jornalista Domingos Meireles, que está aqui hoje nos brindando com a sua presença. Bom dia, Domingos, uma alegria muito grande. Como é essa responsabilidade de presidir uma das mais tradicionais, mais históricas e mais importantes associações, que é a Associação Brasileira de Imprensa? Bom, bom dia a todos, muito obrigado ao doutor Ciro Darlan pelo convite. Agora, realmente, assumir a presidência da Associação Brasileira de Imprensa nessa quadra da minha vida profissional realmente é uma honra, né? Eu tenho 50 anos de profissão e acho que é o coroamento de todo um trabalho, né? Eu acho que eu exerci
esse ofício como eu sempre o vi desde o início, com uma missão catequética, jesuítica, né? Sempre é um trabalho de doação e tendo como norte a preocupação com o cidadão comum, com o outro, né? Então eu acho que para mim, eu fiquei muito honrado com a escolha dos meus companheiros, né? E estou tentando corresponder à expectativa, né? Que foi depositada. O nosso mandato é um mandato curto, um mandato tampão, e nós vamos ter eleições gerais novamente agora em abril desse ano, né? Mas é um cargo importante porque constantemente eu sou requisitado, né, por diferentes veículos de comunicação a me manifestar, né? E eu até por outras entidades da própria sociedade. Eu me lembro, por exemplo, eu estava indo para uma conversa com o presidente da Fiat em Belo Horizonte e também com o presidente da imprensa oficial de Minas, e toca o telefone quando eu estava desembarcando no aeroporto de Confins. Houve um episódio em que um carro da Manchete tinha sido vítima de um ato de violência numa cobertura policial e as emissoras de televisão queriam uma nota, né? Eu disse, eu estou num táxi. Então, entre o aeroporto de Confins e o meu encontro, eu tive que redigir uma nota no meu iPhone e enviar não só para a TV Globo, mas também para as outras emissoras. E a própria... Isso é um caso complicado. Sim, muito complicado. Os jornalistas, os repórteres fotográficos, eles têm sido muito atingidos nas ruas. Porque eles são os que mais se expõem. Né? Eles estão lá na linha de frente. Na linha de frente. E nas jornadas de junho, né, ficou evidenciado uma coisa ou outra envolvendo manifestantes, mas o grosso da violência foi a violência policial. E o que é pior, em São Paulo, aquele jornalista da Folha que perdeu o olho, né, com uma bala de borracha, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que ele que estava lá no lugar errado, ele que não fosse eu achei lá. Aquilo realmente um absurdo. Como é que um jornalista vai cobrir o fato, né, vai mediar, né, o fato e a ciência, né, pela sociedade, se ele não estiver no lugar do fato? Claro. Né? Então, tem um problema aí. Agora, tem uns outros problemas, que eu queria, né, que você abordasse com a gente aqui. Primeiro, essa crise, a gente fala de imprensa, mas além da imprensa, tem um negócio chamado empresa de comunicação, que é que emprega o jornalista. Né? O jornalista é um empregado, tal como, evidentemente que a natureza do trabalho dele é outra, mas tal como um operário na linha de montagem da Volkswagen. Né? Ele não é responsável pelo carro, né, que dá defeito lá quando o tribunal compra. Né? Mas ele trabalha nessa empresa. Então, e essa empresa tem diminuído cada vez mais. Né? As condições de trabalho têm ficado cada dia piores. E não só as condições materiais, de salário, essas coisas, mas a própria qualidade, né, do produto, né, dessa mercadoria, notícia. Né? Como é que, né, a Associação Brasileira de Imprensa, que tem uma tradição na defesa da liberdade de informação, de comunicação, do trabalho profissional dos jornalistas, como é que ela está lidando, né, com esse cenário de crise, que é de crise profunda e parece que aparentemente até irreversível? Só resumir a pergunta. Existe liberdade de imprensa? Eu diria que é uma questão meio filosófica. Né? A liberdade depende do lado em que. O Montaigne dizia que a verdade é um vaso de duas asas, né? Que pode ser empunhado pela mão direita ou pela esquerda. Eu diria que a liberdade de imprensa vai depender também do seu olhar, o tipo de leitura, né, que você faz só para o ouvinte a cobertura de um fato. Que é importante isso. O vaso de duas asas, você pode ir para a esquerda ou para a direita. Muito bem. Ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Ou seja, nós vivemos as meias verdades. E como torná-las verdades integrais, esse é um mistério, ouvinte. Mas a não é fácil. O jornalista pode empunhar qualquer uma das asas? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o jornalista, eu tive o privilégio de começar a minha vida profissional na última hora. Eu me formei na contramão da história. Com o Samuel Weiner? Não, o Samuel estava no exílio já. Já estava no exílio. Eu era vendedor de máquina de escrever, quando veio o golpe da Olivetti. Claro, todo vendedor era Olivetti 22. Depois você explica por que é Olivetti e por que é 22. Então, você me diz qual é a próxima profissão que você vai escolher para dizer para meu filho para não escolher. Pois é. Tá? Então, aí vem o golpe de 64, eu fico muito impactado com as primeiras medidas dos
militares que tomaram de assalto o poder. E uma coisa particularmente me chamou a atenção foi a cassação compulsória, né, de vários de direitos políticos, tanto de funcionários públicos, médicos, militares, né, e particularmente do médico de minha mãe, que ele era um cientista, ele era um pesquisador, na época era Instituto Oswaldo Cruz, e ele era especialista em doenças tropicais, e particularmente em doenças do fígado também. E eu dizia, mas por que foram caçar o Edmond Sachet? Ele era uma pessoa fisicamente frágil, né? Um tipo miúdo, né? Na verdade, ele não podia representar nenhum tipo de ameaça, né? Em tese, aos militares. Mas, na verdade, eles não estavam preocupados com, vamos dizer assim, a estrutura física ou o aspecto. Eles estavam preocupados com as ideias dele. O Sachet era uma figura brilhante. Ele foi cassado e hoje, não, ele já faleceu, mas ele foi logo lecionar na Universidade, se não me engano, do México, e depois foi para o Panamá, e nos últimos anos ele trabalhava na Venezuela. Mas aquilo me impactou de uma forma tamanha que eu não encontrava uma explicação para aquele ato de violência que, de uma certa forma, havia atingido a minha família, ou seja, a minha mãe havia ficado privada de um atendimento médico de um especialista extremamente qualificado. Aí eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa contra isso. É um absurdo, esse governo está cometendo uma série de injustiças. Aí eu procurei a última hora e me alistei para o Bom Combate, né? Eu me apresentei para fazer um estágio, eu já conhecia as pessoas, e eu então fiquei durante... aí quando eu me apresento, eles disseram, não, você tem 6 meses para mostrar que tem habilidades, né? Você realmente leva jeito, né? E o interessante é que naquela época quem decidia o futuro do estagiário era o coletivo, ou seja, a redação que dizia, olha, esse fulano que chegou agora, esse jovem, né? Eu acho que merece uma chance, ele leva jeito. E eu realmente tive muita sorte, eu fui efetivado com um pouco mais de um mês, né? E aí começou a minha vida profissional. Agora, o que eu aprendi naquela redação é de que o profissional, ele tem que ter um lado. O que eu quero dizer com isso? Qual é o seu lado na cobertura de um fato? É o lado do algoz ou da vítima? Do explorado ou do explorador? E deixar isso claro para o leitor. Então, quando você constrói a sua narrativa, quando você constrói o seu texto, você tem que ter um olhar, né? Eu não vou fazer a defesa do opressor, eu vou tomar o lado da vítima, né? Eu vou dizer que a pessoa foi vítima de um determinado tipo de violência. Quer dizer, o meu discurso será sempre em defesa daquele que não tem voz nem voto, ou seja, daqueles que não conseguem se expressar e que foram vítimas de algum tipo de violência. E a última hora, por que ela tinha essa característica? Porque a redação era constituída de bacharéis. Talvez fosse a única grande redação do Rio de Janeiro, na época, constituída por profissionais que haviam feito o curso de Direito, mas que não exerciam a profissão. Daí, então, esse arraigado compromisso, né, com o restabelecimento do Estado de Direito, né, a defesa das garantias individuais. Da fundação da última hora, é uma história muito interessante. Foi a época do Nelson Rodrigues? Eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Veja, ouvinte, desculpe, é só para localizar a matéria, porque até no futebol o comentarista era um intelectual. Mas é uma coisa interessante que o senhor colocou. Eu acho a história da imprensa é muito pouco conhecida até pelos próprios jornalistas. No começo do século, quando realmente surgem os grandes jornais, e o Rio de Janeiro já teve 33 jornais nos anos 30, né? De 20 a 30, nós chegamos a ter 33 jornais com circulação diária, sem contar os jornais voltados assim para o proletariado e nos seus diferentes... Os jornais operários. Frações. Nós tínhamos, por exemplo, a Plebe, que era um jornal anarquista, né? Nós tínhamos a Luta de Classes, que era trotskista, a classe operária, que era comunista, enfim. E ainda tínhamos uma outra coisa que o senhor colocou, que eram os jornais de fábrica. As grandes fábricas, que tinham um grande contingente de mão de obra, elas tinham o seu próprio jornal. A indústria de tecidos de Corcovado, aquela que ficava ali em Vila Isabel, acho que é a Confiança, não me lembro bem. Então, essas grandes fábricas de tecidos, né, que absorviam
um número expressivo de mão de obra, elas tinham também o seu jornal. Então veja como era rico esse universo. Nós vamos cometer um pecado que é interromper esses dados históricos aqui, mas é importante porque nós temos também essa escravidão aí do horário. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos com essa aula de história do jornalismo do professor e jornalista Domingos Meirelles.